Bom, no vídeo anterior a gente viu como que instalava o DDM. Agora vamos dar uma olhadinha no geral assim do programa, tá? Como é que configura, como é que abre, enfim. Quando você abre o programa, a primeira coisa que você vê, em geral, é essa aba de configurações. Nessa aba de configurações é que você vai controlar a aparência aqui do preview, como que você vai ver as estacas sendo desenhadas, se elas vão ser de 10 em 10, de 20 em 20, de 100 em 100, enfim. Vai ver o número de casas decimais, esse tipo de coisa. Na segunda aba é a aba de igualdade de estaca. Se você usar o comando ddmlink para importar as áreas lá do Civil 3D, ele já vai importar essas igualdades de estaca direto das propriedades do alinhamento. Então, a princípio, você não precisa se preocupar muito com ela. Segmentação é uma planilha que você vai preencher os dados que vêm lá da geotecnia. É eles que fornecem esses dados, onde eles vão dizer para você assim, na segmentação do seu trecho, após o estudo de segmentos homogêneos, tá? O seu geotécnico vai saber o que é isso. Ele vai dizer, ó, da estaca X até a estaca Y tem um CBR de tanto e uma expansão de tanto. Normalmente isso aqui se faz nos cortes, tá? Mas se você tiver que fazer rebaixo onde tem aterro, você também vai ter uma orientação de terraplenagem nas regiões de aterro, certo? Próxima aba é a aba de origens. O que é uma origem? Origem é tudo que é cortado. Então, um corte, corte lateral, corte na plataforma, empréstimo, jazida, tudo isso vai estar em origens. Aí as origens elas podem ser de três tipos. Eu vou colocar uma aqui rapidinho só para a gente ver quais são esses três tipos para eu poder falar. Então, os tipos são esses daqui, ó, fixo, indefinido ou variável. O que é o tipo fixo? Fixo é tudo que você é obrigado a fazer. Então, corte eu sou obrigado a fazer, ele vai ser do tipo fixo. Jazida, jazida é uma coisa que eu posso cortar ou não, então ela é variável. Tá? Eu vou usar só uma parte do volume. Então, quando eu estiver falando de jazida, eu não estou falando do volume dela, eu estou falando da capacidade de fornecimento dela. Então, se ela tiver uma capacidade de 100 mil metros cúbicos e eu usar só 20, então eu usei só 20, eu não preciso usar os 100. Já se eu estivesse falando de um corte tem um volume de 100 mil metros cúbicos, eu vou ter que dar destino para esses 100 mil metros cúbicos, seja em corpo de aterro, seja em bota fora, seja em camada final, o que for. E tem o tipo indefinido. O tipo indefinido é criado pelo DDM. É para o caso de quando o programa faz o equilíbrio de massa, ele verifica se o somatório das origens é igual ao somatório dos destinos. Se for diferente, pode ser que ele crie uma origem fictícia ou um destino fictício. Isso tem a ver lá com o método Stepping Stone, que eu falo aqui dentro da ajuda do programa, onde diz lá método Stepping Stone. É um artifício matemático para fazer o equilíbrio, porque o método Stepping Stone só faz sentido quando a oferta é igual à demanda. Tá? Então, se o programa chegar à conclusão de que falta material ou que sobra material, ele cria uma origem ou um destino fictício e atribui a ele o tipo indefinido. Ainda para os cortes, você vai ter que dizer que se ele é de primeira, segunda ou terceira categoria. Tá? Isso daqui vai servir para ele calcular lá a escavação, carga e transporte, para ele diferenciar o momento em primeira, em segunda, em terceira, tá? Porque nos orçamentos, em geral, você tem que colocar essa informação separada por categoria. E também segmentado de DMT de 0 a 100, 100 a 200, enfim. Essas informações estariam aqui na escavação, carga e transporte. A próxima aba é o destino. Destino é tudo que recebe material. Então, aterro ou corpo de aterro, camada final, bota fora, esse tipo de coisa. E também você vai ter lá o tipo indefinido, vamos colocar um aqui rapidinho só para que ele mostre o tipo. Então, fixo, aterro ou corpo de aterro e camada final ou reaterro de rebaixo, como você preferir chamar. Esses são tipos fixos, porque eu sou obrigado a fazer. Já o tipo variável, que seria o bota fora, eu criei um bota fora em um determinado local e eu me refiro a ele com a sua capacidade e não com a quantia que ele realmente precisou absorver. Então, se eu disse que ele tem uma capacidade de 100 mil, eu posso usar todo esse 100 mil ou não. Então, por isso ele é variável.
Já o indefinido é quando o programa faz o equilíbrio de massa e vê se precisa de empréstimo ou de botar fora. A próxima aba é para ele fazer uma simulação. Essa simulação aqui ele não vai calcular o DMT, tá? É só para ele ver se tem todo o material. Então, pode ser que você tenha todo o material necessário para a camada final. Pode ser que você não tenha. Então, ele vai fazer uma simulação aqui só para ver se tem, independente do DMT. Essa aba de simulação, você clicaria aqui em simular. Claro que você tem que ter dados para poder fazer isso. A aba DMT. A aba DMT serve para o programa calcular as distâncias médias de transporte entre uma determinada origem e outra. Eu vou abrir aqui um exemplo temporário só para que você veja essa planilha dos DMTs. Tá? Então, por exemplo, eu entrei lá com alguns dados em origem, entrei com alguns dados em destino e olhei aqui no meu DMT. Esse quadro de DMT vai ser o seguinte: nas linhas ele vai informar as origens e nas colunas os destinos. E todo movimento, vamos dizer assim, que seja impossível fazer porque o DMT é muito grande ou porque o material de origem tem características inferiores àquelas exigidas pelo destino, eu vou inibir esse movimento. Aí o programa vai criar essa célula laranja aqui escrito Big Number. Tá? Isso aqui também é um recurso matemático usado pelo método do Stepping Stone, que diz o seguinte: se você quer inibir um determinado movimento de uma origem para um destino, você vai lá e coloca que o custo para fazer esse transporte é muito grande. Então, basicamente é isso. O programa vai usar as informações que você colocou aqui na segmentação e aqui nas abas de classificações por meio do que você colocou aqui nesse item de classificações, então agrupar origem, destino, comprimento máximo, esse tipo de coisa, ele vai usar para classificar aquilo que ele coletou lá no Civil 3D, que são esses valores, para preencher esta planilha. E daí você vai ver aqui, ó, vou trazer a coluna do nome aqui para frente, e ele informou esses parâmetros. Esses parâmetros é que vão efetivamente calcular essas DMTs e dizer se um determinado material pode ir de um lugar para outro ou não. Aí tem a aba de distribuição, que é o QDT, quadro de distribuição, tem esses nomes, tá? Em geral tem esses nomes. Aonde ele vai dizer, ó, de uma determinada origem, vamos achar aqui onde é que está a coluna da origem. Eu sei, às vezes as colunas saem fora de ordem completamente, mas tem aqui origem em algum lugar, destaque inicial, volume geométrico, destaque inicial. Eu prometo que eu vou mandar organizar isso daqui, tá? Mas enfim, ó, volume compacto, está aqui, eu vou trazer ele mais para perto e vou trazer, ó, a coluna da origem está aqui, vou trazer ele mais para perto. Então, veja que a origem vai ter lá uma estaca inicial, vai ter uma estaca final, vai ter um fator de homogeneização, vai ter um volume geométrico, vai ter um volume compactado, que vai estar aqui em algum lugar, vai ter um tipo de origem, enfim. É destinado para um destino com uma estaca final, a centro de massa da origem, estaca final do destino, estaca inicial do destino, enfim, é o quadro geral de distribuição. Depois tem o quadro resumo de escavação, carga e transporte, que é esse daqui, onde eu vou poder classificar os meus materiais de DMTs de 0 até 50, 50 até 100, 100 a 200 e assim por diante. Aí ele vai me calcular os volumes para cada DMT, e esses daqui são os valores que você vai preencher lá no seu orçamento. Escavação, carga e transporte, material de primeira categoria, DMT de 0 a 50. Está aqui. Né? Escavação, carga e transporte, blá blá blá, material de volume de terceira categoria. Está ali. E assim por diante. E, por fim, você vai ter as compactações de aterro. Então, ó, corte, aterro, vai estar aqui especificando camada final, que daí você vai fazer lá com Proctor a 100%, não sei o que, Proctor intermediário de não sei o que. Ele vai classificar aqui para cada tipo de destino que você preencher aqui, ó, ele vai colocar aqui o volume daquela compactação daquele material.
Note que os volumes que ele se refere aqui são os volumes ditos geométricos, tá? E os volumes que aparecem aqui também são geométricos. Os volumes que aparecem aqui da distribuição têm o volume geométrico, mas como tem o fator de homogeneização aqui, você também vai ver o volume compactado, tá? Porque esse valor é o que é efetivamente usado aqui na compactação de aterro. Então, quando você preenche no orçamento, você está preenchendo o volume geométrico de aterro, ou volume compactado de aterro, e não o volume homogeneizado. Por quê? Porque em geral, você vê nas planilhas a pessoa multiplicando o fator de homogeneização pelo volume de aterro, o que está errado, porque se você recebe num mesmo corpo de aterro um fator de homogeneização de um corte 1, que tem lá 1,2, e de um corte 2, que tem 1,3, por que coeficiente você vai multiplicar aqui no aterro? Você teria que calcular um fator de homogeneização ponderado. Então é mais fácil você pegar e dividir o volume de corte pelo seu coeficiente de homogeneização e você vai ter um volume compactado, porque daí quando ele chega no aterro ele é só uma soma. Tá entendido? Já que eu estou falando de fator de homogeneização, vamos falar aqui do fator do empolamento. São diferentes, tá? Fator de homogeneização é a relação entre o volume compactado e o volume natural, ou seja, estado natural. Então, 1 metro cúbico de material em estado natural vai virar lá, digamos, 0,8 compactado. Mas quando você pega esse mesmo 1 metro cúbico natural e joga dentro da caçamba do caminhão, ele vira 1,3, que é exatamente esse empolamento aqui, ou seja, a relação entre o volume solto dentro do caminhão e o volume em estado natural. Por que tem essa informação? Porque em alguns orçamentos você mede o volume por número de caçambas ou número de caminhões, e daí você tem lá o volume útil da caçamba, e daí o volume útil é 14 metros cúbicos, por exemplo. Então você vai ter que colocar o volume solto dentro da caçamba, e daí você vai ter um fator de empolamento que é diferente do fator de homogeneização. Tá certo? Esse cara aqui você faz ensaio, umidade ótima, aquela coisa toda. Esse daqui você observa na obra. Na hora que o cara joga a concha dentro do caminhão, você percebeu qual é o fator de empolamento que deu lá. E, por fim, tem aqui os menus. Tá? Os menus você vai ter então lá arquivo novo, abrir, salvar, salvar como, classificar, validar, basicamente os botões que aparecem aqui em cima. E aqui é que está os itens de relatórios. Então, exportar origens e destinos vai te dar a planilha de cubação. Tá? Ou melhor, essa daqui das áreas vai te dar a planilha de cubação. O de classificações vai exportar essas daqui, ó, tá? Depois que você pegou a areazinha lá e classificou, ele vai exportar essa daqui. Aí vai ter exportar distribuição. Distribuição é esse quadro aqui. Ele vai formatar as colunas num modelo padrão que já tem dentro do programa e vai gerar arquivos HTML com isso daí. Mais para frente eu mostro um exemplo, porque esse exemplo aqui não é bom para fazer isso. Tá? Vai ter também aqui colunas. Vocês viram que eu consegui mover as colunas para lá e para cá aqui, ó, arrastando elas assim. Eu venho aqui agora em colunas, salvar ordem, e quando eu abrir o arquivo de novo, ele vai vir nessas ordens as colunas. Tá? Aí tem aqui a ajuda. Ajuda, você vai ter que ler isso aqui tudo, eu sei que é bastante coisa, mas enfim, não tem nada de misterioso. No vídeo anterior eu mostrei como é que instalava, mostrei alguns erros de instalação que pode acontecer. Tá? Aí vai ter lá como desinstalar. Para desinstalar é simples, é só apagar. Aí registro de usuário, que também falei no vídeo anterior. Operação, isso aqui é um roteirozinho básico de como você vai criar um projeto novo. Tá? Então, se você seguir esses 13 passos e abrir o link de cada um deles, você vai estar quase apto a usar o programa. Aqui tem uma explicaçãozinha básica do que é o diagrama de Brickner. Tá, que você deve estar usando aí, fazendo manualmente, fazendo no Excel, enfim, não estou interessado nisso. E vai ter uma explicação de como o plugin funciona. Então, como eu disse, ele usa o método do Stepping Stone, ou o método dos transportes, se você preferir.
que ele diz o seguinte, ó, tem que existir um equilíbrio de oferta e demanda, e o objetivo, isso daqui é uma pesquisa operacional, onde o objetivo é minimizar o custo de transporte, ou o momento de transporte. Tá? Então ele vai fazer uma série de considerações aqui para poder usar o método do Stepping Stone. Aí eu falei aqui agora das planilhas do programa, configurações, igualdade de estaca, segmentação, origem, segmentação por origem, classificação, destino, áreas e volumes. Eu sugiro você abrir todos eles, porque vai ter uma explicação do que é cada uma das colunas, simulação, limitação, né? DMTs, ó, tá vendo aqui, ó, quando eu falei dos DMTs, né? Ó, esse movimento da oferta 2 para demanda 2, por exemplo, eu quero evitar. Então o programa vai usar que eu chamei lá de Big Number. Aí distribuição vai mostrar o que é cada uma das colunas, vai mostrar o que é a escavação, carga e transporte. Lembra que eu falei que eu usei os coeficientes do ciclo lá para calcular os momentos de transporte? Então, tá aqui, ó, escavação, carga e transporte, DMT de não sei o que, para cada uma das categorias, primeira, segunda e terceira. Então, isso aqui sai dessa planilha. Já vai sair os volumes prontos, né? É só para você pegar os valores. Então, nesse exemplo, ó, veja que ele já até calculou os momentos de transporte extraordinário para cada uma das categorias. Depois a compactação de aterro, onde você vai ver aqui a planilha de compactação. Isso aqui é um exemplo real de um projeto que eu fiz, a última vez que eu fiz, que eu usei o programa, né, o resultado do projeto foi isso daqui. Então, lá onde diz o item de compactação de aterros, né, tem aqui corte, aqui não está aparecendo, mas é corte primeira, segunda e terceira, daí tinha aqui indefinido, que tem que estar zerado, obviamente. Aí empréstimo, primeira e segunda, rebaixa, primeiro, segunda e terceira, e itens de substituição. Aí esses daqui são valores geométricos que eu usei para preencher lá na planilha de orçamento com os códigos do ciclo aqui, compactação de aterro, não sei o que, né? Tá aqui. Aí o diagrama de distribuição, que é esse carinha que aparece aqui embaixo. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Voltamos aqui para o programa. Cadê o programa? Esse diagrama de distribuição aqui, o DDT, Diagrama de Distribuição de Terraplenagem, vai aparecer aqui na ajuda. Quando eu estiver falando do comando DDT, eu vou mostrar isso daqui. Esse daqui é um exemplo que foi me mostrado quando me apareceu esse primeiro problema de distribuição de terraplenagem, onde o diagrama de Brickner não me ajudava mais, porque eu tinha que levar em conta CBR, tinha que levar em conta expansão, limite de comprimento de corte, enfim, foi que justificou criar esse programa. Então, o diagrama que me mostraram na época, eu preciso de um diagrama nesse formato. Então, o diagrama que aparece no programa hoje é baseado naquela primeira demanda. Aí vai ter também um estudo de caso, que é o desse projeto MVP04. Tá? Esse estudo de caso ele é bastante complexo, ele foi feito para um projeto de ferrovia, um projeto novo, onde eu tinha aqui seção típica para corte em primeira, seção típica de corte em primeira com rebaixo em terceira. Então tem uma série de seções típicas aqui. Esse projeto chegou ao ponto de ter banqueta em terceira. Então se você olhar aqui e achar meio absurdo, é porque esse material de terceira ele era muito, como é que eu vou dizer assim, eu não sei o termo geotécnico certo, mas ele era muito quebradiço, vamos dizer assim, friável, se não me engano é esse o termo que usaram na época lá. Ou seja, ele desagregava muito fácil. Então eu tinha que ter banqueta em terceira e tinha que ter dispositivo de drenagem em terceira. Então o que você está vendo aqui é uma banqueta em terceira. Então não pergunte, só aceite. Tá? Então tem aqui interface entre terceira, primeira e segunda, proteção vegetal, aquela coisa toda. Então isso era a seção que aparecia nesse caso. Aí depois eu tinha lá o corpo de aterro, onde eu tinha o corpo de aterro típico, depois o corpo de aterro com rebaixo, ou reforço e substituição. E tinha ainda um absurdo de ter corpo de aterro em terceira, porque nesse projeto o volume de material de terceira correspondia à metade de toda a origem que era gerada nos cortes. Então eu precisava distribuir esse material de alguma maneira e não podia simplesmente jogar ele no corpo de aterro de qualquer forma. Então a gente optou por separar nos corpos de aterros maiores,
fazer uma primeira camada só com material de terceira, depois um material de transição e depois um corpo de aterro com material só de primeira e segunda, com aquelas características que você está vendo ali de CBR e aterro, e por fim uma camada final, ou seja, um aterro típico, né? Mas ele tinha todas essas camadas, tá? E daí eu falo aí um pouquinho sobre os seus resultados dos ensaios, aonde veio lá o boletim, foi feito o estudo de segmentos homogêneos, onde foi preenchido a planilha de segmentação, e esse daqui é a planilha que veio desse projeto, né? Aí, para cada corte, primeira, segunda, terceira, empréstimo, dizendo aqui, ó, lembra que eu falei que corte é fixo, empréstimo é variável, eu só faço se for necessário. E daí tinha também, ó, fatores de homogeneização com coeficientes diferentes. Então, corte em terceira, segundo o DENIT, é lá 0,9. O material de segunda, 1,15. Material de terceira, 1,24. Isso são exemplos, tá? Você adota isso daqui ou você faz realmente o ensaio para determinar esses valores. Mas, seguindo em frente. Aí, olhando para a seção, certo? Dentro do Civil 3D, eu classifiquei dentro do Material List, né? Dentro do Material List eu coloquei lá corte geral, aterro geral, corte de terceira, corte de segunda categoria, rebaixa em primeira, regularização, aterro de terceira, camada final, substituição, sublastro, bota fora. Isso aqui tudo saiu de um único corredor com diversas superfícies em primeira, segunda e terceira, que vieram lá da orientação de terraplenagem, aonde eu tinha, por exemplo, ó, isso daqui é uma seção gabaritada típica, que saiu lá de uma determinada estaca, aonde eu consigo ver as achuras para corte em segunda, corte em primeira, corte em terceira, rebaixo de terceira, né? Aqui um aterro típico, dentro daqueles moldes que apareceu lá no programa, no começo. Aqui um aterro típico simples, só com camada final e aterro e a posição do bota fora. Aí na época até criaram bastante atrito por conta da geometria desse bota fora, que no DENIT eles mandam encostar aqui no corpo de aterro. Só que daí você teria que ainda fazer uma análise de estabilidade do seu corpo de aterro por conta do peso que o bota fora causa nisso daqui. Ou seja, cria um monte de problema desnecessário. Então o que eu fiz foi colocar o bota fora do corpo de aterro. Então tá ali do ladinho. Aí, ou então um bota fora que fica ali do lado tendo feito corte, né? É meio esquisito isso daqui, meio esquisito isso daqui, mas se você não tem espaço para botar o seu bota fora, porque ele tem que ficar dentro da faixa de domínio do projeto, né? No caso era 40 metros para cada lado do eixo, então eu tenho aqui o meu bota fora do lado. Caixas de empréstimo. Caixa de empréstimo a gente optou por vala lateral. E daí vocês estão vendo aqui que eu acabei por criar um falso aterro nessa posição. Isso aqui também pode ser um problema. Então, analise se isso daqui é uma coisa viável ou não. Tá? Mas, de qualquer forma, quando eu gabaritei a seção, ela enche de achuras. Aqui você está vendo que tem achura na vertical, achura inclinada a 45 graus, enfim. Mas cada uma delas vai me dar um volume, uma área, que seja ela de empréstimo, seja ela de corte, seja ela de camada final, enfim. Tudo isso daqui vai poder ser importado dentro do DDM diretamente usando o comando DDM Link que aparece aqui, ó. E daí o funcionamento do DDM Link é bem simplesinho, eu vou falar isso no próximo vídeo, tá certo? Esse foi o estudo de caso. Sugiro fortemente você ler isso daqui. Depois você lê a análise dos resultados, que é onde eu indico para você como é que se analisa o resultado do programa, tá? Basicamente, você tem que se ater ao que é oferta, o que é demanda, entender o que é uma oferta variável, uma demanda variável, que seria as jazidas e bota fora, e em que momento você faz isso. Tá? No resumo da ópera é o seguinte, situação 1, tem corte e aterro, camada final e rebaixo, por exemplo. São os itens que são mandatórios. Primeira coisa é classificar e mandar calcular. Então, calculou. Aí você vai olhar, tenho mais oferta ou tenho mais demanda.
Se tiver mais oferta ou mais demanda, o programa vai indicar como indefinido, ó, precisa de mais oferta, ou seja, jazida. Ele cria valores indefinidos e vai dizer na distribuição, tá, quais são os aterros que receberam volumes indefinidos. Aí você olha para esses aterros e procura cortes próximos a esses aterros. Não vá procurar jazida longe desses aterros, porque daí você teria uma outra distribuição com um outro DMT que seria um momento de transporte maior no final. Então procure aterros ou jazidas próximos desses indefinidos, certo? Aí você vai mandar calcular de novo, onde você vai fazer uma análise de novo e daí o programa vai dizer assim, ó, você tem material demais que não serve para nada, então crie e bota fora para ele. Por mais que esse material, você tem muito mais material do que você tem de destino, mas esse material é ruim, então você acaba tendo que criar bota fora. E daí você vai criar o bota fora onde? Você vai criar bota fora próximo aos cortes que ficaram sem destino, porque o programa vai ter criado um destino fictício para ele, certo? E por fim vai ter o item da otimização, que é onde você vai marcar a opção de inibir indefinido e fixo. Isso aqui vai servir para você analisar se, puxa vida, eu tenho uma jazida aqui perto, será que não é mais barato eu pegar o material da jazida em vez de pegar no corte que está lá no início do trecho? E daí eu pego aquele material que está no início do trecho e coloco num bota fora que está por ali. Então, eu tenho essa opção de marcar esse inibir fixo indefinido e mando recalcular. Aí eu observo o momento de transporte e talvez ele tenha ficado menor. Tá? Então, é para isso que serve o inibir indefinido fixo, para você analisar se de repente não é mais barato jogar um excesso de material num bota fora e buscar numa jazida que esteja ali perto. Aí você vai ter ainda aqui o suporte. O suporte é para você falar comigo, então você vai olhar aqui no item de suporte, aonde você vai dar aqui o seu nome, assunto, o programa, a sua mensagem, tem aqui os meus contatos, você pode falar comigo direto no WhatsApp, tá? Claro que você vai fazer perguntas simples e que eu possa responder pelo WhatsApp, né? Não vai me criar um texto gigantesco que eu levo 2 horas para responder. Tem aqui o log de atualizações, então você vai ver que eu estou criando esse programa aqui há certo tempo já, desde 2014. Tá? Então tem uma série de correções de bugs, incremento de funções, enfim. Tem a apresentação, que é de novo. E é isso. A ajuda do programa, o programa, algumas telas e para o próximo item, vamos dar uma olhada no DDM Link. Ele não aparece aqui na tela do DDM, mas quando você está usando ele dentro do Civil 3D, ele aparece um ícone aqui do ladinho dizendo importar áreas. E daí, em vez de aqui estar escrito DDM, aparece DDM Link. Tá certo? Até o próximo vídeo, então.